Prazer falar com o senhor, esse prefeito José Ronaldo, presidente dos Democratas em Feira de Santana. Então, tem um tempo que nós conversamos, a minha primeira pergunta é, com poucos recursos financeiros, candidato de oposição ao Senado e 1.092.000 votos, mais votado do que Paulo Souto e Gedel. Como é que o senhor explica esse resultado? Bom, eu não sei como é que explica, né? Eu acho que é um resultado que eu desejava, claro, a vitória, busquei a vitória, trabalhei com esse objetivo, mas praticamente em todos os estados da Federação Brasileira, os candidatos eleitos foram com aqueles que tiveram uma votação expressiva para o governo do estado. Aqueles que ganharam no primeiro turno ou aqueles que tiveram votações grandes já no primeiro turno e que foram para o segundo turno, já com esses senadores eleitos do seu próprio grupo. A tradição na Bahia foi essa, né, que normalmente o governador que ganha a eleição também elege o senador, e isso mais uma vez se repetiu. Mas estou muito satisfeito e agradecido, né, a todos aqueles que abraçaram, que votaram e que me deram esse voto de confiança. Em Feira de Santana, isso representou dos votos válidos 86,6%, que é um percentual maravilhoso e que me deixou emocionado e agradecido a toda a comunidade feliz. José Carlos Aleluia assume a presidência do Democratas na Bahia. Que expectativas o senhor tem com relação ao trabalho a ser realizado e quais pontos o senhor sugere para que o Democratas possa ampliar sua base de aliados e de filiados? Paulo Souto, de maneira livre, espontânea, né, resolveu deixar a presidência do partido. Não deseja mais esta missão, mas continua no diretório do partido e continua como uma pessoa que quer e que vai colaborar e apoiar como um bom companheiro que ele é. O Aleluia é um cidadão que está também sem mandato, portanto, com um tempo bem disponível, vamos dizer assim, para poder viajar pela Bahia, para poder trabalhar, tem um bom relacionamento a nível nacional, no Congresso e com as pessoas do partido, no comando nacional do partido. Tem um projeto de intensificar o diálogo, né, com partidos políticos, com lideranças políticas. Eu acredito que com a vontade de trabalho que ele tenha, ele possa fazer um bom trabalho na presidência do partido. E o segredo é trabalhar muito, lutar, correr, ir atrás. Eu acho que para ter sucesso tem que fazer isso, uma dedicação realmente em regime praticamente exclusivo. Alguns políticos, como Gilberto Kassab e o próprio Fernando Torres, estão migrando para este novo partido. Como é que o senhor avalia esse processo? Olha, o que a gente via no país, depois que ficou de maneira legal o partido constituído para que o mandato constituído é do partido e não do cidadão, né? Você viu muita gente aí nesse processo de comentava que ia sair do partido, não sei o que e tal, mas a verdade é que ninguém saía porque tinha medo dessa questão da saída, de a justiça fazer com que ele perdesse o mandato pela fidelidade partidária, né? Muitas dessas pessoas estão aproveitando justamente a criação deste partido para se lançar, para se filiar, tentando talvez a sucessão de 2012. Alguns que estão se filiando não são candidatos em 2012, portanto eu fico sem entender essa mudança, a não ser a vontade, vamos dizer, governista, a vontade de se aproximar do governo, não tem assim um traquejo, um jeito de militar em oposição, né? E acho que isso não é bom para a política nacional, independente de quem seja o governante. O governante precisa de oposição, né? A oposição, quando ela é feita com muita responsabilidade, ela ajuda o governante, ela contribui na administração, né? Ela, quando é uma agressão, uma calúnia, uma ofensa, ela não é boa para ninguém,
né? Não é boa para ninguém, até mesmo para quem não é político. Agora, esse processo de crítica construtiva, de tornar público certas coisas que às vezes o governante, pelo excesso de trabalho, não sabe. Então eu acho que esse trabalho da oposição é salutar e importantíssimo. Então eu acho que o que está acontecendo hoje a nível nacional, e no Congresso Nacional, por exemplo, a presidente Dilma tem um apoio de 80% do Congresso Nacional. Eu acho uma coisa extremamente exagerada e que dificulta até a própria democracia. Eu acho que essa questão do PSD caminha por essa linha, uma vontade de talvez as pessoas buscar uma coisa mais cômoda, menos trabalho talvez, né? Claro que em toda regra tem exceção, né? Toda regra tem exceção. Eu conversei com o deputado Fernando Torres, por exemplo, e ele foi convidado, inclusive, para constituir o partido em Feira de Santana. Ele tinha essa vontade de constituir um partido e tal, argumentou comigo esse desejo, me disse que não tem nenhuma intenção de, a nível local, de congregar, vamos dizer assim, com candidatos do PT, né? Essas coisas todas. Então eu acho que ele quer mais uma oportunidade. Talvez ele ache que a nível federal ele possa conseguir mais recursos para se fazer obras em alguns municípios, que ele faça política, né? Então talvez isso atraia, né? Para justamente trabalhar, né? O cara acha que pode trabalhar mais, beneficiar mais, que oposição é o quê? Denunciar, falar, né? Ainda falando sobre Fernando Torres, ele próprio me falou o seguinte: se Ronaldo for candidato a prefeito de Feira de Santana, eu apoio o José Ronaldo. Como é que o senhor vê esse tipo de declaração? Eu vejo com muita naturalidade, eu me dou muito bem com ele. Ao longo da vida sempre tivemos muito mais entrosamento do que afastamento, né? E eu acho que muitas coisas que ele pensa são parecidas, né? Então eu acredito nisso, não tenho por que duvidar disso de hipótese alguma. Bom, nós estamos vivendo um momento de debate sobre a reforma política. O senhor já não é mais congressista, o senhor está sem mandato popular, mas com representatividade política em função de ser presidente de um partido. O que o senhor entende que seria importante para se melhorar a questão da representatividade parlamentar, da representatividade executiva, enfim, que pontos da reforma política que estão em discussão hoje que o senhor acredita serem essenciais para um aprimoramento da democracia no Brasil? Olha, essa questão de reforma política, desde que eu me entendo, vamos dizer, que eu fui deputado federal, 99, 2000, lá na Câmara se falava muito isso. Depois que eu deixei também se fala muito isso, né? Nunca deixou de se falar, né? Então esse é um processo realmente que vem se arrastando há algum tempo. Eu estive em Brasília há poucos dias, o que eu mais ouvi é o seguinte: rapaz, esse negócio da reforma é uma coisa complicada pelo seguinte, cada um pensa na reforma da melhor maneira para a sua reeleição. Então, se o cidadão foi eleito dentro de uma existência, de um procedimento, né, da lei eleitoral no país, ele gostou daquilo que aconteceu com sua eleição. Então, o que é que ele quer? Ele quer ver se ele se reelege. Então, em cima disso, essa reforma política é exatamente no caminho para a reeleição daquela pessoa, ou aquilo que alguém está discutindo prejudica aquela pessoa. Então eu acho que isso é o que está causando uma grande preocupação, um grande entrave de acontecer realmente uma reforma política no país. E isso aconteceu de tal maneira que o Tribunal Superior Eleitoral
legislou, né, decidiu essa questão do mandato, que é do partido, e não do deputado, ou do senador, né, ou do prefeito, ou do governador, né? Então, por quê? Porque o Congresso não legislou, né? Então, quando você olha ali tanta gente, 600 pessoas entre Câmara e o Senado, na hora que você coloca isso, né, as pessoas dizem assim, bom, rapaz, olha, essa lista fechada não presta para mim não. Esse voto distrital para mim não presta não. Né? E aí vai esse negócio para aqui, para lá, batendo, e termina essas dificuldades imensas para a votação de uma reforma política no país que precisa, inegavelmente. Mas o senhor teria alguma sugestão a dar aos congressistas atuais? Olha, essa questão ela é tão delicada, tão complicada, que eu acho... Você não vê, por exemplo, o povo debater esse assunto, né? Você não vê. Você vê alguém da imprensa falar, você vê algum político falar, não vê nem todos os políticos conversar sobre isso, né? Então, talvez, eu acho que essas coisas deveriam ser mais abertas para a sociedade. Porque a sociedade participando, normalmente a classe política vota. Se você for olhar nos últimos anos o que aconteceu no Congresso Nacional de votação de projetos importantes, aconteceu de ações que nasceram do povo na rua. Então, o povo participando, as coisas andam bem mais rápido. Essa que é a realidade dos fatos. Então, eu acho que essa questão da reforma política, eu acho que os partidos políticos deveriam, aqueles partidos políticos que pensam, analisam, têm o mesmo projeto, vamos dizer assim, ideias parecidas, eu acho que essas pessoas deveriam sentar mais, debater mais e vir à sociedade debater esse problema, para chegar a um denominador comum deste processo. Fora daí, eu acho muito difícil a reforma andar. Bom, eu ainda queria falar um pouco dessa questão do adesismo. E me causou uma certa surpresa ver um dos deputados de maior relevância dos democratas em todo o seu período histórico, Jair Carneiro, como chefe de gabinete. Mas não só o ex-deputado hoje, Jair Carneiro está no governo petista. Existem inúmeros outros que também estão fazendo parte. O senhor classifica esse tipo de adesão como ideológica, pragmática, clientelista? Como é que o senhor classifica esse tipo de adesão? Olha, o Jair saiu do nosso partido, se filiou no PP, né, no Partido Popular, e esse partido político, aquelas pessoas que não tiveram êxito eleitoral na última eleição, esse partido está tendo como hábito de aproveitar em algum cargo no governo. Tem 3 secretarias. Acho até que esse partido não teve, não estou querendo aqui criar intriga, nem fuxico, nem nada, mas acho que esse partido, pelo que representou na campanha eleitoral, antes da campanha para a eleição do governador, num momento muito importante que o governador precisava desse apoio, eu acho que esse partido não teve, vamos dizer, o reconhecimento devido do governo. Porque esse partido tinha a Secretaria de Agricultura, de Infraestrutura e alguns cargos no governo. Ela manteve a Secretaria de Agricultura e ficou em 2 outras secretarias, sendo que todas essas secretarias juntas, as 3 secretarias juntas, tudo junto, não dá talvez 50% da infraestrutura em termos de orçamento ou de ações no Estado. Então, eu acho, né, que o Partido Popular não teve o devido reconhecimento da importância que teve na eleição, né? Eu estava fora, estava de outro lado, mas eu via as ações no interior, eu via as questões no interior, e eu não posso deixar de reconhecer
que esse partido fez muito movimento, né? Muitas ações pela Bahia fora. Então a presença de Jair Carneiro no governo, eu vejo como uma pessoa, como uma questão normal de prestígio do partido político que ele está afiliado.